Bom dia a todas, bom dia a todos. Muito obrigada pela presença. Hoje foi um dia um pouquinho diferente, talvez um pouquinho complicado também. Hoje estamos aqui nesse auditório, que conseguimos também graças à ajuda da Inha, que é professora da Ezeba, que estará na nossa mesa, porque a UFO hoje tem vestibular, né? Então não podemos entrar lá. A semana que vem nós voltaremos ao prédio que a gente está já fazendo há mais tempo no 5S. Tá? A mesa de hoje e a do próxima semana tratará então das questões ligadas à educação. Semana passada tratamos sobre a saúde. Quem esteve presente saiu do auditório ou com vontade de chorar ou com vontade de juntar, né? Então, o golpe tem sido diário, a gente vê, né, as coisas que andam acontecendo, mas eu saí com vontade de lutar na semana passada. E eu acho que hoje a minha vontade será também a mesma, né, conhecendo o tema que os professores e as professoras irão tratar. E a intenção do curso é justamente isso, que a gente resista. Né? É um curso para que, primeiro, a gente se reúna, compartilhe ideias, né? Que use o WhatsApp, mas também use os grupos presencialmente, né? E que a gente saia daqui fortalecidos, informados, porque eu acho que a informação é fundamental quando a gente vive um estado de exceção como esse. A informação é fundamental para que a gente saiba agir, né? Então, o dia de hoje ele foi um pouquinho complicado, né? Porque os professores, o professor e a professora que estarão na mesa, não foi de última hora, mas ficaram sabendo, né, que teriam que dar aula, né, André? Houve uma mudança no calendário e então a professora Inha e o professor André já deu aula, está aqui agora. Tentaram então arrumar o dia deles e conseguiram ajustar com a ajuda de colegas, substituição, enfim. A professora Inha ainda está dando aula, daqui a pouquinho ela estará aqui conosco. São imprevistos, mas que também deixam claro a nossa vontade de estar aqui, né, que também são formas de resistência. A professora Alexia, que estaria na mesa, infelizmente não poderá estar. Ela sofreu um acidente, está em casa, em repouso. Não teria de jeito nenhum como ela vir, né? Então, desejamos que ela melhore logo e quem sabe uma outra oportunidade ela virá falar, né, o tema que ela havia previsto, que era a questão dos livros didáticos. Né? Eu também queria avisar que todas as nossas aulas já estão disponíveis, inclusive a da semana passada, que a gente vai colocar hoje, sobre a saúde. Os vídeos já estão disponíveis lá no site do Nefispo. É só entrar lá na programação e do lado do título da aula já tem o link para o vídeo, certo? Eu acho que os avisos seriam esses mesmo. O cafezinho vai continuar lá. Depois da fala do professor André, a gente pode, caso haja, né, necessidade, a gente faz um intervalinho para esperar a professora ir. A dinâmica hoje, devido a esses imprevistos, vai ser um pouquinho diferente. O professor André vai fazer a sua fala, a sua exposição, e a gente parte para o debate para esperar justamente a professora Inha, que não demora, estará chegando depois desse debate. Aí ela faz a exposição e a gente retoma o debate depois da professora Inha, certo? Porque a Inha só vai conseguir chegar aqui, né, André, após as 10, né? Isso, ela está tentando chegar a 9h10. Tá. Então tá certo. Vai dar certo. Vai dar tudo certo. Então a mesa de hoje, ela também, além de... essa mesa ela foi proposta já no início, né, do planejamento do curso, e ao longo desse tempo ela recebeu o apoio do grupo de estudos em políticas educacionais do Andes, que tem representação na DUFO. Né? Então, nós hoje recebemos, além do apoio do Nefispo lá da História, também o apoio e a participação de professoras e professores que fazem parte desse grupo de estudos. Esse grupo de estudos tem representação, então, como eu disse, faz parte do Andes, e elas nos representam em fóruns, em grupos de discussão, né? A professora Marina, que está aqui, é uma de nossas representantes,
E é uma participação intensa, então, que a ADUFO promove nessas questões educacionais, porque é ligada ao antes, né? Então, eu achei maravilhosa essa parceria, que mais fortalece ainda a nossa discussão. Nesse sentido, eu quero agradecer novamente a ADUFO por ter montado conosco, então, essas alianças, né, essa parceria. Além de agradecer, como sempre, esse café gostoso que está aqui também, que é fornecido pela ADUFO, pelas camisetas que os professores e professoras estão recebendo. Agradecer também à UFO, né, que tem cedido seus espaços. Agradecer aos monitoras e monitores, às monitoras e monitores, pela disposição, o trabalho que tem sempre, né, assim, configurado aqui entre nós. Agradecer ao Nefisco, os meninos e as meninas do Nefisco, que têm mantido lá o nosso site sempre atualizado, a página do Facebook, sempre não mediu esforços para imprimir material, né? Então, e também agradecer o apoio dos sindicatos, né? Então, da ADUFO já agradeci, ao Sintete UF e o Sinasef e Triângulo Mineiro, que sempre ofereceram todo o apoio também em logística para estarmos aqui. Hoje é a nossa 10ª aula, faltam 2. Né? Anuncio isso com bastante tristeza, né? Porque, apesar, né, dos esforços, do cansaço, eu acho que está valendo muito a pena e fico triste de saber que está terminando. Faz outro, mano. Vou fazer outra para a Georgetânia coordenar, certo? Então, hoje é educação, semana que vem tratará da educação também. Os assuntos são tantos que precisamos de 2 vezes. E a última mesa, no dia 7 de julho, vai tratar sobre políticas do governo Temer. Para nós encerrarmos, então, o curso que foi bastante amplo, né? Tratou de várias áreas. Quem esteve presente, quem está presente, pode certificar isso. Certo? Então, eu vou chamar os componentes da mesa de hoje. E, então, que tenhamos todos uma boa manhã de debate e perspectivas de resistência. Tá bom? Professora Sandra. A professora Sandra Fagundes Lima vai ser a mediadora. Bem-vinda, professora da FACED. Professor André Luiz Bertelli Duarte, da ESEBA. Depois, então, nós teremos a professora Índia. Quando ela chegar, então, a gente apresenta ela. A professora Índia Vars também é da ESEBA. Eu vou pedir a Sandra, então, que tome a palavra. Obrigada, Sandra. Nós só temos Bem, bom dia. Claro, já foi dito aqui 9 vezes, né, 9 dias, mas é muito importante a presença de vocês, né? O curso, de fato, foi proposto e tem sido levado pela Mara com muita diligência, muita serenidade e também com muita persistência. Então, a presença de vocês aqui é um retorno de que tem valido a pena, né, Mara? Então, muito obrigada, viu? E também bom dia. Eu agradeço a Mara pelo convite para mediar aqui o debate hoje da primeira aula sobre os golpes na educação pública e também cumprimento a Mara e, em nome dela, todos os envolvidos aqui no curso, né? Desde o primeiro dia em que a Mara nos convidou para pensar essa atividade, ela demonstrou muito espírito de luta e, ao mesmo tempo, muita coragem para enfrentar a dificuldade que é organizar um curso nessa dimensão, né? Um curso transdisciplinar, enfim. E, desde então, ela vem fazendo isso com muita diligência, como diz o Chico Buarque, né? Com zelo de quem carrega andor. Então, está tendo, eu acho que tudo que nós estamos vivendo aqui exitoso é muito em função dessa persistência da Mara, tá? Então, obrigada, Mara, e parabéns. Hoje, então, eu... Professora Ilha, vai chegar. Ela vai tomar um cafezinho, vai chegar. Vamos tomar água. Que bom. Enquanto a Inha chega, eu vou apresentar rapidamente aqui o professor André, né? O professor André, ele é graduado em História pela UFO
ele é também doutor em História pela UFO, e ele é professor de História da UFO, da ESEBA. Então, ele é a pérola da casa, né, André? Aluno da ESEBA também. Aluno, tá vendo? Aluno da ESEBA. 30 anos. É. Bom dia, gente. É a mesma pessoa aí. Professora Ínia. Então, já que a professora Ínia chegou, a professora Ínia é graduada em Geografia, né, Ínia? Sim. E é doutora em Educação pela Unicamp, né? O André e a Ínia, então, e a Ínia é professora da ESEBA. O André, André, veja se confere, tá? O André falará sobre análise da proposta de reforma do ensino médio e de seu caráter classista de retorno ao passado na manutenção das desigualdades sociais. A professora Ínia falará sobre os impactos do golpe de 2016 na educação básica, currículo, gestão democrática e cotidiano escolar. Antes de passar a palavra para os dois, eu acho que a nossa proposta aqui é pensar o que está acontecendo e não desistir de lutar, né? Eu acredito que a razão de nós estarmos aqui nesses sábados, né, que hoje já completa o 10º, é porque, de alguma maneira, a gente acredita que pode mudar as coisas que estão em curso, não é? Então, eu vou ler um poema para vocês aqui, eu peço licença a Ínia e ao André. É um poema antigo, escrito antes dos anos 40, mas eu vejo que tem aqui um germe, vamos dizer assim, de um espírito que nos anima à luta. Tá? O poema é do Carlos Drummond, conterrâneo dos mineiros, e se chama Mãos Dadas. Não serei o poeta de um mundo caduco. Também não cantarei o mundo futuro. Estou preso à vida e olho meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles, considero a enorme realidade. O presente é tão grande, não nos afastemos. Não nos afastemos muito. Vamos de mãos dadas. Não serei o cantor de uma mulher, de uma história. Não direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da janela. Não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida. Não fugirei para as ilhas, nem serei raptado por serafins. O tempo é a minha matéria, o tempo presente, os homens presentes, a vida presente. Então vamos de mãos dadas entender esses golpes na educação. Muito obrigada. Vocês falam, André, primeiro, né? É assim, André, que vocês combinaram? Então nós vamos mudar a dinâmica. Isso. Se ela chegou... Eu acho que então a gente faz como os anteriores. Fala o André, depois fala a Ínia e abrimos para o debate. Isso, Tá, tá? combinado. Depois o debate. Então, André, Eu vou sentar lá para eu... Alcance? André, você tem quantos anos? Bom dia a todas e a todos. Antes de eu falar, começou a primeira pergunta, né? Tomara que o debate seja bem participativo. Isso que a Georgetana está postando um número e o outro. Eu tenho uma cara bem jovem, né? E até deixei um bigode aqui para ver se aumentava um pouquinho a credibilidade. Na verdade, eu tenho 32 anos. E alguém acertou? É um bom partido, né? Eu falo que eu tenho 32 anos de idade e 26 de UFO, porque eu estudei na ESEBA desde os 4 anos de idade, né? Depois fiz graduação, mestrado, doutorado e professor da ESEBA, né? Então, se fosse na regra anterior, estaria próximo à aposentadoria, né? Agora na nova regra que se anuncia, não sei. Mas eu sou professor de História desde 2008. E apesar de estar na ESEBA desde 2012, primeiro como substituto, né?
eu atuei inicialmente no ensino médio público, em escola estadual, né, em 3 escolas, uma escola do Centro Socioeducativo, CESEU, né, que atende os menores cumprindo medida socioeducativa. Também atuei numa escola do bairro Tibere e por mais tempo, durante 4 anos, na escola estadual Messias Pedreiro, né, no ensino médio. Então eu fiz toda a minha pós-graduação atuando, né, como professor. E hoje eu vou antes de começar a falar, né, gostaria de cumprimentar, agradecer e parabenizar as pessoas que estão envolvidas na organização desse curso, na figura da professora Mara, na figura dos monitores, das monitoras, né, que com bastante resiliência estão proporcionando esses espaços para nós apresentarmos, discutirmos, divergirmos, mas caminharmos, né, nessa resistência a tudo que tem acontecido. Os golpes na educação básica, promovidos pelo governo Temer, eles são tantos que a gente teve que dividir em 2 momentos, né? E a minha fala vai se concentrar um pouco na chamada reforma do ensino médio, não é? Porque eu entendo que ela é o carro-chefe dessas mudanças promovidas pelo governo Temer, e vamos tentar entender um pouco quais são as consequências, o que está por trás dessa proposta de reforma do ensino médio, né? Até porque eu sou um historiador não muito afeito às datas, mas essas datas são importantes de serem resgatadas porque elas são simbólicas. A reforma do ensino médio ela foi proposta por meio de medida provisória, né? A famosa MP 746 de 2016, e ela foi proposta no dia 23 de setembro de 2016. E por que isso é importante? É importante porque o governo Temer, ele deixou de ser interino, ou seja, ele passou a ser um governo, entre aspas, né, legítimo, no dia 31 de agosto de 2016. Né? Ou seja, essa reforma foi proposta em menos de 30 dias de governo Temer. E ela faz parte, né, é o carro-chefe da proposta para a educação do governo, que foi apresentada à população naquela famosa carta Princípios da Ponte para o Futuro, né, do governo MDB. Ou seja, uma reforma profunda numa etapa importante da educação, proposta há menos de 30 dias de governo. Nunca na história do Brasil uma mudança tão radical foi promovida na educação em tão pouco tempo. Podemos dizer que esse é o governo mais preocupado com a educação da história do Brasil, sem sombra de dúvidas, né? E isso está longe de trazer bons ventos, né? Boas perspectivas. Então eu vou fazer aqui uma análise desse contexto da proposta, do que é efetivamente a proposta e quais são os desdobramentos dessa proposta, né? E aí eu vou contar, evidentemente, com a experiência, com a leitura de todos vocês. Alguém aqui é professor de ensino médio atualmente, rede pública ou privada, né? Porque a gente precisa ter vários cargos para conseguir sobreviver. Então vou contar aí com a experiência dos colegas também para a gente debater e pensar essas possibilidades, né? A primeira coisa que eu trouxe aqui para nós pensarmos é a seguinte: o ensino médio precisa ser reformado, né? Porque eu tenho visto o seguinte: a discussão ela se apresenta de maneira tão enviesada que a gente perde de vista o fato de que o ensino médio no Brasil é falido. E aí depois eu vou fazer uma análise um pouco mais histórica sobre isso para tentar entender como que se configura esse ensino médio. Ou seja, em outras palavras, ninguém estava satisfeito com o nosso modelo de ensino médio, né? Realmente é um modelo fragmentado, é um modelo com muitas disciplinas, as disciplinas não dialogam, as escolas com estruturas precárias, o investimento é precário, o recurso humano é precário, o salário é precário. Então, né, não havia uma satisfação da população brasileira para o ensino médio. Aí eu tive cuidado de buscar
as justificativas dadas pelo governo Temer na época da proposta de reforma do ensino médio, e a principal delas era que no Brasil, de 2007 a 2015, o IDEB do ensino médio avançou de 3,5 para 3,7 em 8 anos, quando a meta era avançar até 4,3, né? Ou seja, os estudantes do ensino médio, a partir da avaliação do IDEB, tinham praticamente estagnado em 8 anos de desenvolvimento dessa etapa de ensino. Então, a justificativa era que algo precisava ser feito, né? E aí surgiu a proposta de reforma do ensino médio. Nós sabemos que o IDEB, esse índice, né, ele é importante para o governo solicitar auxílios financeiros, recursos nas instâncias internacionais, né? Depois a gente vai pensar um pouquinho que instâncias são essas e o que elas significam. Mas o fato é que o foco sobre o IDEB nas políticas públicas de educação básica se acentuaram, né, durante o século XXI. Então essa preocupação levou o governo Temer a propor essa reforma do ensino médio. Aqui no slide não apareceu porque a mídia foi corrompida, mas assim que a proposta de medida provisória foi apresentada, o site do Senado, ele cria aquele mecanismo onde a população pode opinar, né, se é favorável ou contrário à medida provisória, PEC, lei, todos esses mecanismos, tem lá um lugar para a gente opinar se somos favoráveis ou não. E eu recortei ontem a mídia, até ontem, essa medida provisória, já se transformou em lei, né, deixou de ser medida provisória, ela era aceita ou apoiada por 4.000 pessoas que votaram no site e não apoiada ou pessoas se demonstrar reprovada, né, por 73.000 pessoas, né? Ou seja, isso nos leva a pensar o seguinte: se o ensino médio, as pessoas estão insatisfeitas com o ensino médio anterior, professores, alunos, com a comunidade, por que as pessoas se mostraram tão insatisfeitas com essa proposta de ensino médio, né? Então a primeira coisa que a gente tem que destacar é o caráter antidemocrático da proposta, ou seja, uma proposta que vem de cima para baixo, feita sem a consulta aos envolvidos, aos interessados. Então, as professoras, os professores, os estudantes não foram consultados, os debates não foram feitos, e o governo propõe uma proposta impositiva, cumpra-se, e vão, a partir da medida provisória, ela é tramitada na Câmara, no Senado, e em fevereiro de 2017 ela é transformada em lei, né, a Lei 13.415 de 2017, a lei que reforma o ensino médio. Ou seja, a população ficou totalmente à margem da discussão sobre a reforma do ensino médio, né? E isso também são elementos para a gente pensar qual é o caráter dessa reforma. E a população brasileira, ela não mostrou essa insatisfação somente através do site do Senado, né? Em outubro de 2016, ou seja, logo depois da proposta da medida provisória, nós tivemos o início da chamada primavera secundarista, onde os próprios estudantes do ensino médio demonstraram a sua insatisfação com as políticas, fazendo aquele movimento de ocupação das escolas, né? Os professores que estiverem aqui depois podem relatar um pouco como que foi esse processo da ocupação das escolas nas suas escolas, né? Eu, particularmente, estive em algumas escolas, desenvolvi algumas atividades, né? Em outras eu fui apenas visitar, e eu pude perceber que a questão ali da ocupação das escolas pelos estudantes, elas passavam não apenas pelo currículo, pela carga horária, pela escola ser em tempo integral ou não, mas coisas diversas, como metodologias, gestão da escola, acesso a outras formas de atividades culturais, né? Então, era um movimento que indicava uma necessidade realmente de transformação no ensino médio, mas que incluísse aqueles sujeitos na discussão. Então, uma mensagem muito clara dos próprios estudantes de que tanto eles não estavam satisfeitos com o ensino médio atual, quanto estavam mais insatisfeitos ainda por não terem sido incluídos na discussão sobre essa reforma, né? E uma das principais
justificativas usadas pelo governo na proposta era que os estudantes demonstravam insatisfação com o ensino médio, né? Ou seja, o governo usa os estudantes como justificativa, mas não inclui eles na própria discussão sobre a proposta, né? E uma das coisas muito engraçadas é que o ministro da Educação, Mendonça Filho, né, que até então nunca tinha pensado em educação na vida, até se transformar no ministro da Educação, ele diz o seguinte, que os alunos, os estudantes que ele conversava, demonstravam um tédio com a escola. Essa é a palavra que ele usa. E aí, o mais interessante é que a reforma, ela propõe o aumento da carga horária do estudante, ou seja, se o estudante está tedioso na escola, aumentar a vida dele na escola vai resolver o tédio, né? Então, contraditoriamente, ele está fazendo é aumentar o tédio, né, se a justificativa for essa. Tá? Então, é necessário destacar que essa proposta tem um caráter antidemocrático, como todas as outras, a própria publicação da BNCC Ensino Fundamental, a publicação da BNCC Ensino Médio, todas elas têm esse caráter antidemocrático, ou seja, os sujeitos, as entidades, os sindicatos não são envolvidos nas discussões e elas são tomadas a toque de caixa de maneira muito acelerada, sem que nós possamos nos posicionar e apresentar medidas outras, né? Então a gente tem esse panorama para tentar entender, afinal de contas, por que essa proposta foi realizada da forma como foi e tão aceleradamente, né? Então, como eu disse, essa medida provisória foi transformada no dia 16 de fevereiro com a sanção do presidente Temer em lei, a Lei 13.415, né? A lei, ela altera a LDB, a Lei 9.394, depois eu vou apresentar os artigos em que ela altera, eu fiz alguns destaques, né? Altera a Lei do Fundeb, a Lei 11.494 de 2017, altera também um pequeno artigo da CLT, né, de 43, possibilitando que o professor tenha dupla jornada numa mesma instituição de ensino, e institui a política de fomento à implementação de escolas de ensino médio em tempo integral, né? Ou seja, indica como que será feito o repasse das verbas do governo federal para os estados, que de acordo com a LDB são quem tem a prerrogativa, né, de organizar essa etapa do ensino, os estados e o Distrito Federal, como será feito o repasse dos recursos para a implementação da escola em tempo integral, né? E aqui eu trouxe, vamos fazer assim, bem uma análise documental mesmo dessa lei, para apresentar em termos bem rápidos quais são as alterações que ela propõe, né, quais são os impactos que ela terá na vida escolar dos estudantes, dos professores e gestores, né, do ensino médio, e para depois fazer uma análise mais qualitativa sobre isso, né? Bom, a lei da reforma do ensino médio, ela altera inicialmente o artigo 24 da LDB, fazendo com que a carga horária do ensino médio seja aumentada progressivamente das 800 horas, divididas em 200 dias letivos, que é a carga horária atual, para 1.400 horas anuais, né? Também divididas em 200 dias letivos, caminhando para a definição da escola de tempo integral, onde o estudante, teoricamente, teria que ficar até 7 horas por dia na escola. Mas o que a lei define é que a carga horária seja ampliada em até 5 anos para 1.000 horas. Ou seja, passaria de 4 para 5 horas inicialmente a carga horária e progressivamente avançaria para as 1.400. Mas a lei não diz qual é o prazo que as escolas terão, que os sistemas de ensino terão, para chegar às 1.400 horas. Ou seja, na prática, o que a lei traz é um aumento da carga horária de 800 horas para 1.000 horas, né, anuais, divididas em 200 dias letivos no ensino médio. Para os professores do estado de Minas, isso não é uma novidade, né? Para aqueles que, como eu, conviveram com a tal da reinvenção do ensino médio, né, do Anastasia, eles conviveram com isso, os professores aqui do ensino médio, né? A gente já estava posto lá, foi uma tragédia, como todos nós lembramos. Então,
Em alguma medida, nós já convivemos com essas mudanças e essas reformas há algum tempo, mas agora elas são instituídas na LDB, ou seja, em até 5 anos, todas as escolas do sistema, de todos os sistemas de ensino dessa etapa, vão ter que se adequar a essa nova carga horária, né? E a maior alteração que essa lei propõe na LDB diz respeito ao artigo 36, quando trata dos objetivos e diretrizes de aprendizagem, né? E esses direitos e os objetivos de aprendizagem do ensino médio serão definidos pela BNCC a partir das 4 áreas de conhecimento, que são as 4 áreas de conhecimento do Enem, né? Linguagem e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas, que seriam as 4 áreas que pela BNCC organizariam o currículo, né? Só que a novidade que esse artigo traz é que transforma essas 4 áreas do conhecimento. Passou? Não, né? Aí. Transforma essas 4 áreas do conhecimento em itinerários formativos, onde os estudantes poderão escolher durante a concretização dos seus estudos de ensino médio o que eles querem estudar, né? Então o estudante vai escolher um dos 4 itinerários formativos e é acrescentado um 5º itinerário formativo nas 4 áreas do conhecimento, que é a formação técnica e profissional, né? E aqui a gente começa a entender algumas nuances desse documento no que diz respeito ao caráter disciplinar e a obrigatoriedade de algumas disciplinas, né, que gerou uma polêmica, uma discussão sobre ensino de arte, ensino de educação física, sociologia e filosofia, né? O que está definido pela LDB é o seguinte: arte, educação física, sociologia e filosofia são disciplinas obrigatórias da BNCC. Elas não são obrigatórias em todos os itinerários formativos do ensino médio, né? Somente língua portuguesa e matemática serão disciplinas obrigatórias de todos os 5 itinerários formativos. Ou seja, na prática, somente língua portuguesa e matemática serão disciplinas obrigatórias no ensino médio. Todas as demais, elas serão obrigatórias de alguns itinerários formativos e optativas de outros. Todas elas, né? Então, o currículo vai ser organizado a partir do itinerário formativo e os itinerários formativos terão como base a BNCC, né? Então, na prática, o que nós vamos ter aqui é uma maior fragmentação ainda, né? A justificativa era que o ensino médio é fragmentado, do ponto de vista curricular, a fragmentação tende a se acentuar. O estudante faz a opção por um dos itinerários formativos e aí ele terá algumas disciplinas obrigatórias dentro desse itinerário formativo, de acordo com o que é apresentado a ele, né? E aqui dentro desse artigo 36, eu vou fazer um recorte do itinerário formativo, formação técnica e profissional, que na verdade é a grande novidade dessa reforma do ensino médio, né? É apresentar dentro de todos os sistemas de ensino a possibilidade de realização do ensino médio técnico, né? Então, esse artigo 36 apresenta as definições de como será pensado esse itinerário formativo. Aí eu fiz aqui alguns destaques, né? No parágrafo 6º, inciso 1, diz que o itinerário formativo, formação técnica e profissional, incluirá vivências práticas de trabalho no setor produtivo ou ambiente de simulação. Ou seja, ele é o único dos 5 itinerários formativos que permitirá que experiências de trabalho sejam usadas pelos estudantes como carga horária do ensino, certo? No artigo 36, no mesmo artigo 36, no parágrafo 11º, dispõe que, para cumprimento das exigências curriculares, os sistemas de ensino poderão reconhecer competências e firmar convênios com instituições de educação à distância. Serão comprovadas por atividades de educação técnica oferecidas em outras instituições,
cursos oferecidos por centros ocupacionais e cursos realizados por meio de educação à distância, mediada por tecnologias, né? Então, nós sabemos que as escolas de ensino médio, especialmente as escolas públicas, elas não têm as menores condições de infraestrutura, recursos humanos, gestão, laboratórios, para oferecer cursos de formação técnica para os alunos. Ou seja, como que a lei vai resolver isso? A escola faz parcerias com instituições que oferecerão esses cursos técnicos para complementar a carga horária do aluno, que poderá ser feita à distância, e aí essas instituições, elas não obrigatoriamente serão instituições públicas, e aqui abre a porta para as parcerias público-privadas, né? Ou seja, os sistemas de ensino, mesmo os públicos, poderão firmar parcerias com instituições privadas para oferecer os cursos técnicos nesse itinerário formativo, né? Isso é uma informação importante para a gente pensar o que está por trás dessa reforma do ensino médio. Eu vou analisar de maneira mais detalhada mais para frente, né? A justificativa usada, eu recortei aqui uma fala do próprio ministro Mendonça Filho, de que o estudante poderá escolher o que é melhor para ele de acordo com as suas necessidades. Essa era uma das falas do ministro quando apresentou a reforma do ensino médio. Eu coloquei um ponto de interrogação, né? Trouxe algumas informações para a gente pensar essa liberdade de escolha dos estudantes de acordo com as suas necessidades. Primeira delas, reportagem da Folha do dia 20 de março sobre a reforma do ensino médio revela que 55% dos municípios brasileiros possuem uma única escola de ensino médio. Uma só. Mais da metade dos municípios brasileiros só possuem uma escola de ensino médio, e essa escola de ensino médio, evidentemente, não terá condições de oferecer os 5 itinerários formativos. Então, ela vai ter que usar os recursos que ela tem para oferecer alguns, 1, 2 no máximo, desses itinerários formativos. Ou seja, a liberdade de escolha, ela é reduzida, principalmente em municípios menores, onde possuem poucas escolas de ensino médio, né? A mesma reportagem indica que 88% das matrículas desta etapa do ensino estão concentradas na rede pública, né? Ou seja, quase 90% dos alunos de ensino médio do Brasil são alunos de escolas públicas, escolas que não têm as condições necessárias para oferecer os itinerários formativos em sua plenitude, né? Que a reportagem destaca que os estabelecimentos de ensino público, eles têm condições para oferecer no máximo 2 itinerários formativos, né? E aí, evidentemente, esses itinerários formativos serão concentrados no panorama que nós temos hoje, dentro das 4 áreas do conhecimento do Enem, que são as áreas que os professores já estão contratados na escola, né? É importante dizer que esse itinerário formativo da formação técnica e profissional é o itinerário formativo que traz a possibilidade de contratação de professores por notório saber. Foi uma discussão também muito polêmica à época da medida provisória, que a medida provisória abria a porta para que professores de notório saber fossem contratados para qualquer uma das áreas, né? A partir da discussão no Congresso, Conselho Nacional de Educação, na Câmara e no Senado, esse dispositivo foi alterado e somente na educação técnica e profissional esse itinerário formativo pode incluir professor de notório saber. Tá? Nos outros 4 itinerários formativos, os professores ainda terão a prerrogativa da licenciatura, mesmo que seja feita em instituições de ensino à distância, né? Aí é uma outra discussão, tá? Mas o notório saber, ele legalmente só existe nesse itinerário formativo, ou seja, pessoas com declarada experiência em profissões, né, poderão ministrar cursos e aulas para os estudantes do ensino médio. Além dessas questões estruturais aqui, nós temos que analisar o seguinte, né, ainda pensando a liberdade de escolha dos estudantes de acordo com as suas necessidades, né? Eu resgatei aqui uma pesquisa da Unesco de 2009, que demonstrou que existem no Brasil mais jovens que têm entre 15 e 17 anos no mercado de trabalho ou procurando inserção no mercado de trabalho do que nas escolas de ensino médio.
Ou seja, existem mais jovens no Brasil trabalhando ou procurando trabalho do que efetivamente estudando no ensino médio. Que mostra para nós que a inserção no mercado de trabalho, do ponto de vista geral, é uma preocupação maior dos estudantes do que a qualificação do ensino médio. Né? Essa mesma pesquisa indicou que 80% desses jovens são provenientes de famílias que vivem com no máximo 3 salários mínimos de renda mensal, evidentemente. Né? São jovens que, desde muito cedo, têm que procurar complementar a renda familiar. Né? Ou seja, para a grande maioria dos jovens brasileiros, desta etapa do ensino, a inclusão no mercado de trabalho é uma preocupação maior do que estar na escola. Ou seja, o único itinerário formativo que permite a validação da carga horária de trabalho no ensino médio é a formação técnica e profissional. Logo, qual será o itinerário formativo escolhido pela grande maioria dos jovens, especialmente das famílias de baixa renda no Brasil? Itinerário formativo 5, formação técnica e profissional. Né? Ou seja, estruturalmente, é uma levianidade falar em liberdade de escolha para os jovens no Brasil desse itinerário formativo, né? Porque a grande maioria deles é buscar aquele itinerário formativo que permite ele rapidamente uma inserção no mercado de trabalho, porque ele precisa ajudar na renda familiar. Né? Desse ponto de vista, vou fazer aqui um breve resgate da história do ensino médio no Brasil para a gente perceber por que eu chamo isso de ponte para o passado, né? Essa reforma de ensino médio como uma ponte para o passado. Porque o ensino médio, ele surgiu no Brasil de maneira institucional em 1931. Eu acredito que não tem ninguém aqui que tenha feito ensino médio nessa época, né? Mas existem outras aqui que com certeza as pessoas mais experientes poderão compartilhar suas experiências de vida. Mas essa reforma educacional chamada Ministro Francisco Campos, de 1931, ela regulamenta o ensino secundário de 3 anos e aí ela cria uma estrutura educacional no Brasil bastante conhecida, que cria o primário, que são os anos iniciais da formação, né, das crianças, e aí o ensino secundário é dividido em duas etapas. Uma etapa de 4 anos, chamada ginásio, e uma etapa de 3 anos, que é posterior ao ginásio, que é o chamado estudo clássico e científico, onde os jovens das famílias, homens, né, das famílias da elite, da classe média emergente, se preparavam propedeuticamente para fazer os cursos superiores. Né? Essa estrutura ela permaneceu no Brasil até 1961, quando a primeira LDB de 61 modificou um pouco, mas na essência modificou quase nada. Né? Em 1942, já aqui no Estado Novo, né, da ditadura Vargas, a reforma Gustavo Capanema, ela consolida a criação do ensino profissional e comercial para suprir as necessidades emergentes da economia industrial e da sociedade urbana. Né? Aqui nasce o ensino secundário, médio, nós poderíamos dizer, profissionalizante. Né? Então, os jovens faziam o ginásio, todos com a mesma configuração, e, terminado o ginásio, os jovens das famílias trabalhadoras podiam fazer um ensino secundário voltado para o aprendizado de profissões que eram carentes na indústria incipiente do Brasil, no setor de serviços característicos das grandes cidades da época. O que é interessante destacar é que o estudante que fizesse o ensino profissionalizante, ele não poderia ingressar numa universidade, ou seja, o ensino profissionalizante ele não era prerrogativo para o ingresso na universidade. Só podia ingressar nos cursos superiores quem fizesse o ensino secundário clássico e científico. Né? Então aqui havia, evidentemente, uma separação classista da educação nessa etapa de ensino, que nós podemos considerar como ensino médio. Né?
jovens da elite, das classes médias mais abastadas, faziam o clássico científico para a preparação dos cursos superiores, e os jovens da classe trabalhadora faziam cursos profissionalizantes. Então, por isso que eu chamo essa reforma de retorno ao passado. Ela tende a fazer a mesma coisa, né, com o ensino médio atual. Essa diferença entre o ensino secundário propedêutico e o ensino secundário técnico foi atenuado em 1950, né, por uma lei 1076, que permitiu que os concluintes do ensino secundário profissionalizante ingressassem em cursos superiores, desde que comprovassem níveis de conhecimento indispensável à realização dos aludidos estudos, né? Ou seja, aqueles jovens que concluíam profissionalizantes tinham que fazer uma prova que era feita de acordo com o clássico científico para que eles ingressassem numa universidade. Ou seja, na prática, praticamente ninguém ingressava, né? A equiparação para todos os efeitos dos dois tipos de ensino secundário, né, concretizou-se aqui na LDB de 1961, a primeira LDB, tá, a Lei 4.024 de 1961, governo Jânio Quadros, né? E aqui as duas modalidades de ensino foram equiparadas no que tange ao acesso à educação superior. Em 1971, uma mudança importante apareceu aqui, né, no Estado Militar, e aí eu acredito que alguns de vocês aqui fizeram o ensino médio, o chamado segundo grau, nessa configuração aqui. Tá? Em 1971, a lei tornou obrigatória o ensino profissionalizante para todos os estudantes do segundo grau. Né? Então, em 1971, aboliu-se aquela divisão ginásio, clássico científico e profissionalizante, criou-se o primeiro e o segundo grau. Então, o ensino ginasial se transformou nos últimos anos do ensino fundamental, né, que nós conhecemos hoje, e o clássico científico e o profissionalizante foram fundidos para se transformar no segundo grau. Né? Na prática, a partir de 1971, começaram a surgir as escolas técnicas, agrícolas, né, escola agrotécnica, começaram a surgir as escolas do chamado normal, que formavam professores, principalmente professoras, para atuação no primeiro grau, né? Ou seja, algumas pessoas aqui com certeza devem ter passado por essa obrigatoriedade do ensino profissionalizante. Né? E isso aqui era uma medida para tentar acabar de vez com essa separação entre as duas modalidades de ensino. Na prática, né, nada mudou. Na prática nada mudou porque os próprios sistemas de ensino não estavam preparados para tornar esse ensino obrigatório prático, e aí surgiram centros, né, que são as escolas agrotécnicas, que permitiam que esses jovens que estudassem aí fizessem o ensino profissionalizante. Isso foi alterado novamente em 1982, quando tornou a educação profissional facultativa, né? Podia ser opção do jovem estudante do segundo grau fazer um profissionalizante. Né? Uma medida decisiva nesse sentido foi a promulgação da LDB de 1996. A LDB de 1996 transformou o segundo grau em ensino médio. E aí tornou o ensino médio como etapa da educação básica. E aí a gente tem essa configuração que a gente conhece hoje, onde a educação básica ela é caracterizada pelas etapas de educação infantil, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2 e ensino médio. Então a LDB trouxe isso, e o ensino médio, técnico e profissionalizante também aparece dentro, né, dessa etapa não obrigatória, facultativo, mantendo a configuração das escolas técnicas. Né? Uma lei importante nesse sentido, pós-LDB, que alterou a LDB para pensar a educação profissional técnica de nível médio, foi a Lei 11.741 de 2008. E aqui é aquela lei que joga toda a responsabilidade
pela formação técnica nos institutos federais, né, aqui já revelando uma política de educação do governo Lula. E a lei de 2008 tende a valorizar a possibilidade do ensino médio integrado com a formação técnica. E nessa lei de 2008, os estudantes de ensino médio integrado com a educação técnica e profissional têm uma carga horária mínima de 3.200 horas. Alguém aqui foi estudante de IFET? Pode falar também depois para nós sobre essa configuração aqui, né? Então, na verdade, essa discussão do ensino médio integrado à educação técnica, ela é uma política que tende a suprir duas grandes demandas da sociedade brasileira históricas, né? A primeira, no que diz respeito à formação dos estudantes em nível escolar, ou chamado ensino médio. A segunda é uma deficiência na formação de mão de obra técnica para a indústria brasileira. Então, os governos do PT, né, a nível federal, eles investiram na integração entre o ensino médio e o ensino médio técnico profissionalizante por meio dos institutos federais, tanto que nós vimos essa expansão brutal dos institutos federais. Acho que a Ana vai falar um pouco sobre isso depois. Então, essa era a visão dos governos do PT para essa carência, para a dupla carência de formação, ensino médio e mão de obra técnica e profissionalizante, né? Aí tivemos políticas públicas para a permanência dos alunos de baixa renda nos institutos, bolsas de alimentação, transporte, bolsas de pesquisa, aquelas coisas todas que nós conhecemos dos institutos federais, né? Diante disso, né, eu queria demonstrar que essa reforma do ensino médio, ela rompe com essa política de integração entre o ensino médio propedêutico e o ensino médio técnico, característica dos governos do PT, e ela promove um retorno àquela política inicial que pensa o ensino médio de maneira muito fragmentada, onde determinados alunos se formarão para exercer uma mão de obra técnica e determinados estudantes do ensino médio serão preparados com os saberes clássicos e científicos da ciência escolar para continuar seus estudos nos cursos superiores, né? Então, nesse sentido, é um retorno ao passado, onde claramente haverá uma divisão classista, onde os jovens das famílias de baixa renda, trabalhadores que buscam inserção no mercado de trabalho, vão ver uma possibilidade de inserir-se no mercado de trabalho de ensino médio técnico, e aquelas famílias, classe média, elite e tudo mais, vão continuar se apropriando do ensino médio como uma etapa de preparação para o ensino superior e para a realização das profissões liberais, das profissões dirigentes, né, politicamente no Brasil e tudo mais. Então, nesse sentido, eu trouxe uma imagem, não sei se vai dar para ver, né? A mídia desconfigurou. É uma ponte para o futuro, na verdade, uma ponte quebrada, né? Infelizmente, eu perdi a piada aí com a desconfiguração aqui da mídia. É uma ponte quebrada, né? Ou seja, uma ponte onde pouquíssimas pessoas vão atravessar para o futuro, outras vão embarcar num túnel do tempo para o passado, né? Aquela coisa, filho de trabalhador será nível técnico médio, salários baixos, baixa qualificação, essa realidade toda. Esse é a minha avaliação do caráter classista da reforma do ensino médio. Agora, esse não é o principal caráter dessa reforma. O principal caráter é o caráter neoliberal dessa reforma. É aí que eu acho que a realização da reforma a toque de caixa, feita na velocidade que foi feita, tinha o objetivo o avanço de políticas públicas neoliberais, o privatismo na educação, nessa etapa do ensino. E aí eu vou apresentar alguns dados que fundamentam essa minha avaliação. Pensando na alteração que a Lei 13.415 faz no Fundeb, é uma alteração muito pequena, é uma frase. A alteração que a lei faz na lei do Fundeb, que é essa frase aqui, ó. Inclusão da formação técnica e profissional entre as modalidades, etapas e tipos de estabelecimentos de ensino na educação básica.
Então a lei do Fundeb diz lá quais são as etapas e modalidades do ensino da educação básica que serão financiadas, subsidiadas pelo governo federal. Está lá educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. E eles incluíram formação técnica e profissional. Essa inclusão, ela abre margem para o financiamento das parcerias público-privadas. Por quê? Porque as escolas de ensino médio, elas não têm condições de oferecer o itinerário formativo, formação técnica e profissional, sem a parceria com instituições que vão oferecer esses cursos. E essas instituições são majoritariamente instituições privadas, instituições do Sistema S, né? Ou seja, as instituições de ensino, elas terão que contratar esses serviços para promover a formação técnica e profissional nas escolas de ensino médio, né? Ou seja, abre margem para o financiamento público de instituições de ensino privado, né, na educação. Isso fica evidente porque logo depois da proposta da reforma do ensino médio vem a aprovação da PEC do teto dos gastos, né? Ou seja, como você quer reformar o ensino médio, ampliar o acesso dos estudantes à escola, ampliar a oferta de formação, reduzindo o orçamento, congelando o orçamento por 20 anos. Ou seja, o governo está contando com a parceria das instituições privadas, né, evidentemente. E isso traz também um outro olhar para essa reforma do ensino médio, é que a PEC do teto vai fazer com que os gastos em educação se concentrem no ensino médio. Porque é onde a demanda vai ser maior, porque a mudança é maior, a necessidade de recursos será maior. Então os recursos serão majoritariamente alocados no ensino médio. Isso tem como objetivo muito claro favorecer a política dos governadores, né, alianças políticas do governo Temer com os governadores dos estados, que vão receber subvenções vultuosas para o ensino médio. Isso vai enfraquecer a etapa de ensino mais carente hoje no Brasil, que é a educação infantil. Isso vai enfraquecer as universidades também, isso é uma outra discussão. Os orçamentos das universidades vão se reduzir, por quê? Porque no orçamento da educação, a maior parte dos recursos serão destinados ao ensino médio. E esses recursos vão ser utilizados, em grande maioria, para financiar parcerias público-privadas. Aí eu coloquei aí algumas reflexões, alguns dados para a gente entender a quem essa reforma realmente interessa, né? Em março agora de 2018, surgiu uma proposta do governo Temer, que visa alterar, por meio de resolução, que atualiza as diretrizes curriculares nacionais do ensino médio, a regulamentação da carga horária desta etapa do ensino, para que até 40% dela possa ser cumprida na modalidade de ensino à distância. Então, vejam bem, das 1.400 horas, 40%, isso está no Conselho Nacional de Educação para ser discutido. Alguns conselheiros já disseram que vão vetar, mas a gente sabe, né, joga 40 para vetar, discutir, fechar em 20, 30. Então, o que está posto é que parte do ensino médio será realizada à distância. E aí nós sabemos da movimentação de instituições estrangeiras para a criação de plataformas de ensino à distância, material didático, avaliação, né? Algumas empresas compram tudo e aí elas vão oferecer essa modalidade de ensino para os estudantes de ensino médio. Eu vi uma entrevista do Mendonça Filho, acho que é dele mesmo, dizendo que isso seria ótimo porque em uma semana o estudante do ensino médio iria para a escola apenas 3 dias. 2 dias ele faria educação à distância em casa ou em outras instituições. Então os professores do ensino médio pensem o que isso vai significar na prática. A maturidade que os estudantes têm para fazer um ensino à distância, né? Educação à distância. Alguns dados importantes também. Os principais grupos educacionais privados do país são 2. Croton Educacional, que eles são os proprietários da Rede Pitágoras, da Faculdade Anhanguera, e o Grupo Estácio,
o proprietário da Faculdade Estácio, e eles detêm 25% do mercado de ensino superior privado no Brasil, 2 grupos. E havia até uma fusão que foi bloqueada, né, pela justiça brasileira para não caracterizar o monopólio. E eles começaram, depois da reforma do ensino médio, sinalizaram investimentos na educação básica. Eles começaram a comprar escolas, começaram a investir na criação de instrumentos de educação à distância do ensino médio. Então eles começaram a se movimentar, sinalizando que vão investir na educação básica. Um dado interessante que eu não coloquei aqui, em 2017, o ensino superior privado movimentou 55 bilhões de reais no Brasil. Educação básica, 67 bilhões. A educação básica é um investimento mais lucrativo do que o ensino superior. E aí, no momento onde o governo corta radicalmente as bolsas do FIES, diminui a cota do FIES, ou seja, o financiamento público, né, das universidades privadas é atacado, o governo morde com uma boca e assopra com a outra, abrindo a possibilidade para que esses grupos invistam na educação básica e passem a manter ou aprofundar os seus lucros a partir da atuação nessa etapa de ensino. Uma outra forma de financiamento público de instituições privadas é que alguns grupos, como o Instituto Ayrton Senna, por exemplo, né, com fins que é a palavra? Filantrópicos, né, privado com fins filantrópicos. Né. Esses grupos já começaram a se movimentar, depois da promulgação da reforma do ensino médio, para a criação de serviços de gestão educacional, para ensinar os profissionais das redes os conceitos do novo modelo de modernização do ensino médio. Então já comecei a ver algumas coisas. Workshops para gestores, consultorias para adaptação ao novo modelo, né? Ou seja, gestores e professores não sabem como colocar isso em prática, essa é a mensagem muito clara. Então, instituições privadas vão oferecer cursos de formação para que isso se concretize. O mais interessante é o seguinte: analisar a lei, fica muito claro que a lei, ela é uma confusão total. A lei não diz como que as instituições de ensino vão colocar isso na prática. Ela não diz. Ela é confusa nesse sentido. E ela é confusa de propósito, para que depois alguns grupos organizem uma fórmula mágica e apresente. É isso que o governo quer. Não está na lei, mas é isso. Ele faz workshops, faz cursos de gestão educacional, gestão escolar, né? E aí, eu não estou falando isso de teoria da conspiração, abstratamente, né? Em 17 de abril de 2018, o governo autorizou um empréstimo de 250 milhões junto ao Banco Mundial para apoiar a reforma do ensino médio. Recortei aqui uma frase da própria notícia no site do Senado. Parte dos recursos será destinada à assistência técnica ao MEC e às secretarias estaduais e distritais de educação, permitindo a oferta de serviços de consultoria especializada de alto nível. Ou seja, existe um plano declarado, né, para que instituições privadas passem a avançar no sentido da gestão das escolas. E aí essa discussão não é nova, né? Nós tivemos aqui em Uberlândia mesmo. Recente, né? Final do ano passado, esse ano, a proposta de terceirização de escolas, né? Em Goiás, as chamadas OS. Isso tem a ver também com o que tem sido feito com os hospitais universitários, né? com as EBSERs. Ou seja, a gestão privada dos estabelecimentos públicos é uma realidade que tende a se aprofundar, e a reforma do ensino médio ela avança radicalmente nesse sentido. Então, o que nós deveremos ver nos próximos anos é o aprofundamento dessa gestão privada, dessa oferta de cursos privados para os estudantes da educação pública, que são, a partir de agora, permitidos pela nova LDB, pela nova lei do Fundeb, que essa reforma do ensino médio feito nesse nível tão radical,
apontam. Né? Então, aí eu retorno à pergunta: a quem essa reforma realmente interessa? Importante, sem sombra de dúvida, ouvi-los, vocês, os professores, gestores, pais, mães, alunos, estudantes, aqueles envolvidos com essa etapa do ensino, possam dizer das percepções de vocês, como que tudo isso que foi apresentado pode, na prática, ser implementado e que tipo de consequências vai trazer. Antes de encerrar, eu gostaria de chamar a atenção para uma outra luta na educação, que é uma luta um pouco mais silenciosa, às vezes, e às vezes muito barulhenta, né, que não tem a ver propriamente com a reforma do ensino médio, mas tem mais a ver com a BNCC, né, porque a reforma do ensino médio, a lei, ela traz uma centralidade para a BNCC no estabelecimento das diretrizes curriculares, objetivos e direitos de aprendizagem. Nesse sentido, eu queria chamar a atenção para o avanço na BNCC de algumas pautas conservadoras, e que é um avanço problemático. Eu tenho visto aí nos últimos tempos um foco de discussão na reforma do ensino médio, óbvio, né, que ela é o principal foco de discussão mesmo, mas nesse contexto, aquela discussão sobre escola sem partido, né, foi derrotado, o Magno Malta retirou a proposta do Senado, né, aparentemente parece que a escola sem partido foi derrotado e houve uma calmaria nesse sentido. Né. Eu queria chamar a atenção exatamente para isso. E para uma reflexão que eu tenho amadurecido, que é a seguinte: o Escola Sem Partido surgiu em 2004, na cidade de São Paulo, criado por um grupo de pais de uma escola estadual de São Paulo, liderado lá pelo Miguel Najib, procurador do município. Eles estavam bastante preocupados com a doutrinação ideológica de esquerda realizada nas escolas de São Paulo. E aí, somos nós, professor de história, geografia, arte, professor de arte é subversivo até, né? Incomoda bastante esse pessoal. Alguém aqui ouviu falar em escola sem partido antes de 2011? Surgiu em 2004, eles criaram um site, criaram uma empresa, criaram todo o projeto de escola sem partido. Que barulho que essa escola sem partido fazia antes de 2011? Nenhum. A partir de 2011, foi se aprofundando. Em 2013, a coisa virou um barulho ensurdecedor. Por quê? Aí eu fui analisar um pouquinho essa história do Escola Sem Partido para entender o que está por trás desse avanço do Escola Sem Partido e o caráter que ele tomou mais recente. O ponto de mudança da pauta do Escola Sem Partido, ele se aprofunda em 2011, naquela polêmica que ficou conhecida como kit gay do MEC. Vocês lembram disso, né? O Ministério da Educação encomendou um material chamado Escola Sem Homofobia. E aí eram vídeos, eram materiais para trabalhar temas como homossexualidade, transexualidade, bissexualidade nas escolas de ensino médio. O Fernando Haddad era o ministro da Educação à época. Numa entrevista à revista Piauí, ele conta um episódio, dentro de vários, uma entrevista imensa, que ele vai falar sobre várias coisas, mas um curto, passa um pouco despercebido, mas ele é importante. Ele relata que, dentro dessa discussão, havia também uma sugestão do Ministério Público para criasse um material, para que criasse, o MEC criasse um material didático ou paradidático, para ser distribuído nos centros de auxílio às pessoas com doenças sexualmente transmissíveis. E aí, o MEC auxiliou na criação desse material, e esse material vazou e foi apropriado por alguns parlamentares que passaram a dizer que o kit para a escola sem homofobia era aquele. Então houve uma estratégia, para dizer o mínimo, sei lá, né, mal intencionada, de divulgação de um material pelo MEC, que seria usado nas escolas, por um determinado grupo de parlamentares, entre eles Antônio Garotinho. Garotinho chegou a dizer, inclusive, que esse material era do MEC, sim, que a escola lá em Campos, da Rosinha, Garotinho, já tinha até recebido, as escolas estavam distribuindo. Mentira.
Mas eles usaram isso como o gatilho para disparar a discussão de que o MEC o dinheiro público estava fomentando materiais didáticos que iriam ensinar os jovens a serem homossexuais, né? Então virou aquela história do tal do kit gay. E aí o Bolsonaro foi um dos principais articuladores desse movimento. A partir desse momento, a discussão sobre sexualidade e gênero veio para o centro das discussões curriculares da educação. E aí, essas pessoas, né, ligadas a esses movimentos religiosos, católicos, evangélicos e tudo mais, encontraram no Escola Sem Partido a casca, a forma que eles precisavam para fazer avançar a pauta conservadora contra o que eles chamavam de ideologia de gênero. E aí, existe um dossiê na revista Fênix, uma revista aqui do Instituto História, inclusive, sobre Escola Sem Partido. E tem um dos autores que faz uma análise da proposição dos projetos, tanto em nível municipal, quanto estadual, quanto federal. Todos os parlamentares que propuseram o Escola Sem Partido em qualquer uma das 3 esferas eram parlamentares ligados a bancadas religiosas. Ou seja, o Escola Sem Partido deixou de ser um movimento de pais reaças, contra a doutrinação ideológica de esquerda, né? Que nunca preocupou, vamos falar a verdade, nunca preocupou. Se houvesse doutrinação ideológica, o Brasil era um país comunista, não era o que estava sendo o que é hoje. Se o ofício fosse doutrinasse as crianças com a cartilha do marxismo, né? O Brasil não é o que é hoje, seria uma outra coisa completamente diferente. Mas a questão de gênero e sexualidade é o principal. Resultado: BNCC do ensino fundamental. A discussão de gênero saiu da BNCC. À época, vocês vão lembrar disso, a presidenta Dilma retirou a distribuição do material da Escola Sem Homofobia, ou seja, eles foram vitoriosos naquele debate, com estratégias espúrias, foram vitoriosos no debate. Saiu da BNCC ensino fundamental uma coisa que era eixo transversal do PCN de 97, era eixo transversal de educação sexual. Saiu, né, orientação sexual era um dos temas transversais do PCN. Ou seja, um retrocesso de mais de 20 anos, uma luta intensa para ser reconhecido como parte importante do currículo. Foi jogada por baixo, né, para o lixo. Recentemente, o BNCC de ensino médio, que ainda está em trâmite, né, eu vi uma proposta onde a discussão de gênero e sexualidade deveria ser atrelada ao ensino religioso. Felizmente, o Conselho Nacional de Educação vetou isso, mas a pauta era para que isso fosse trabalhado no ensino religioso, que o STF já considerou como válido o ensino religioso confessional. Imaginem o que seria isso. Ensino confessional, religioso, como o lugar onde as discussões de gênero e sexualidade deveriam ser realizadas na escola. Pensem. Só pensem. Ou seja, mesmo que a Escola Sem Partido tenha sido derrotada nos âmbitos das instituições, eles revelam um avanço muito forte de forças conservadoras no currículo e que forças que estão sendo vitoriosas, estão colhendo vitórias, algumas menores, outras maiores, e que nós, professores, gestores, pais, mães, estudantes, não ficarmos atentos aos mecanismos de luta, né, essas pautas avançarão de maneiras cada vez mais intensas e decisivas. Né? Ou seja, não comprem essa história de que a Escola Sem Partido foi derrotada. A casca foi quebrada, mas o núcleo duro político permanece mais vivo do que nunca. E, repito, nunca um governo no Brasil se preocupou tanto com a educação. Nunca a sociedade brasileira se preocupou tanto com a educação. E isso está longe de ser uma coisa boa. Tá? Quero ouvi-los, né, dialogar com vocês que estão também, junto, assim como eu, vivendo essa realidade. Eu acho que nós temos coisas para conversar. Muito obrigado.
Eu vou estar no e-mail também. Muito grande lá. André, muito obrigada, e a gente já passa a palavra de imediato à professora Ínia, e depois faremos um intervalo e abriremos o debate. Não, Mara? Está certo. Obrigada, viu? Bom dia a todos e todas. Bom dia. O André falando do ensino técnico, né? Meu pai nasceu em 1926. E quando eu fui fazer o magistério, na década de 90, ele perguntou assim, você não vai poder fazer faculdade. Né? Porque ele vinha dessa época, dessa história, que ele fez o científico, né? E achava que eu não poderia fazer o curso técnico, poderia entrar na universidade porque eu tinha feito o magistério. Então isso ainda é muito real, né, nas nossas vidas. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite para participar da mesa. Você quer que a Ana... Não, tá bem, tá tranquilo. Só me organizar aqui. Eu quero parabenizar a comissão organizadora do evento, na pessoa da professora Mara, dos monitores. Quero agradecer e mostrar minha felicidade em fazer parte da diretoria da DUFO, né, que é um dos parceiros na realização desse evento, a pessoa aqui do professor Benerval, presidente, e dizer que o nosso sindicato tem sido muito atuante, né, em todas as lutas. Isso nos deixa muito felizes. Eu destaco que eu não estou aqui para falar para os participantes, mas para falar com os participantes. Falar sobre um panorama geral do golpe nas políticas públicas na educação básica, tema que não se esgota nessa mesa. A minha fala, ela será guiada também por um texto que foi apresentado no Encontro Nacional de Prática de Ensino de Geografia. Desculpa, Estou um pouco nervosa. Que é muito sério, né? E mexe muito com a gente tudo isso que está acontecendo. Tanto é que o atraso é porque a gente está repondo aula da greve de 2016, onde nós, professores da ESEBA, fomos brutalmente atacados, né? Por muitas pessoas que diziam que nós estávamos fazendo um movimento partidário, e não era. Era um movimento político em defesa da educação básica contra tudo isso que foi implementado. Então, minha fala, ela vai ser guiada a partir desse texto que foi apresentado no evento e que contou com a colaboração da professora Marisa Valadares, da Federal Fluminense, e da professora Gisele Girardi, da Federal do Espírito Santo. A minha fala, ela abordará inicialmente a elaboração das duas primeiras versões da BNCC, e aqui eu quero dizer que eu participei da elaboração das duas primeiras versões, como especialista na área de geografia, mas não estou aqui para defender, porque durante a elaboração ocorreram conflitos, negociações, resistências e reflexões quanto ao que seria a BNCC, né? E aí virou tudo isso que está aqui hoje, né? O que é positivo essa discussão, porque nós sabemos que currículo é território, e por eles perpassam forças e disputas de poder que são atravessados por diferentes personagens. Tanto é que o golpe chegou para isso. E isso é tão presente no que resultou do que nós estamos vivenciando atualmente, né? Então eu quero iniciar minha fala trazendo um resgate histórico do que é a Base Nacional Comum Curricular e por que ela foi elaborada. É importante entender o lugar que a BNCC ocupa no conjunto dos documentos normativos da educação brasileira, visando minimizar as confusões muito recorrentes sobre o que é a BNCC, especialmente a sua comparação
ou equiparação com os parâmetros curriculares nacionais de 97. Então, o fluxo, a BNCC, então, ela apareceu, a sua sinalização na Constituição de 1988, no artigo 210, que fixava os conteúdos mínimos para a educação básica. Em 1996, na LDB, no artigo 26, substitui conteúdos mínimos por base nacional comum. Em 1997, então, são lançados os parâmetros curriculares nacionais. Ele foi um documento orientador, um documento de referência, foi uma proposição pedagógica, mas não tinha um caráter obrigatório. Mesmo com os PCNs, não tinha como dispensar a formulação das diretrizes e da base nacional, já citada no artigo 26 da LDB. Em 2010, então, as diretrizes curriculares nacionais gerais da educação básica foi promulgada, em que, nesse momento, a base nacional comum, ela aparece como um fundamentador dos currículos, e não um currículo, ou currículo mínimo. Em 2014, no Plano Nacional de Educação, a meta 7, ela estabelece, ela vem para estabelecer e implementar, mediante pactuação interfederativa, diretrizes pedagógicas para a educação básica e a base nacional comum dos currículos, com direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento dos e das estudantes para cada ano de ensino fundamental e médio, respeitada a diversidade regional, estadual e local. Aqui não aparece a educação infantil, mas depois ela passa a fazer parte. Então, esse seria o fluxo da produção normativa da BNCC. Deveria ser Constituição Federal, LDB, diretrizes, BNCC e PCNs. A antecipação dos PCNs às DCNs, os PCNs foi na época do governo FHC, ela atendeu mais uma criação de cultura, que era o que era discutido dentro do Ministério da Educação, do que é uma norma. Então, era necessário criar uma cultura de que tivesse um caminho parecido, ou um caminho único nas instituições de ensino. No entanto, na ausência da BNCC, os PCNs, então, tomaram o lugar da norma, transformando-se em balizadores de reformas curriculares e de outras políticas relativas à educação, como o PNLD, o Enem, dentre outros. E aí, eu destaco que na área de geografia, que é a minha área de formação, os PCNs, eles trazem uma única corrente teórico-metodológica. Então, todos os materiais didáticos produzidos, tudo que é discutido em relação à geografia, tendo como base os PCNs, traz uma única corrente teórico-metodológica. E nós sabemos que os cursos de formação, eles são variados, eles trazem correntes diferentes. Mas nas escolas de educação básica, era a única corrente que era apresentada, tendo em vista que tudo era feito como referência a partir dos PCNs. Então, na elaboração da Base Nacional Comum Curricular, tem uma primeira versão que foi elaborada em 2015, que foi feita por um grupo de profissionais do ensino superior, pessoas ligadas à CAPES, outras pessoas ligadas ao MEC, que não chegou a ser divulgada. E quando nós fomos convidados a participar da elaboração da primeira e segunda versão, na verdade seria segunda e terceira, nós não partimos desse material. Foi um outro movimento para se elaborar a segunda e terceira versões. Agora, por que a gente não sabe, Então, a Base Nacional Comum Curricular tem aqui mais ou menos o desenho de onde vieram esses profissionais. Os coordenadores e assessores, geralmente era a pessoa que cuidava do grupo. Então, nós tínhamos uma pessoa de referência, no caso da geografia, a professora Marisa Valadares. E tínhamos outros colegas de diferentes instituições. Alguns indicados pelo CONSED, que é o Conselho dos Secretários de Educação, outros indicados pela Undime, que é a União Nacional dos Secretários Municipais de Educação,
e alguns ligados à universidade, que tivessem experiência na educação básica ou que trabalhassem com pesquisa e desenvolvessem atividades nessa área. Então, por isso que eu fui parar lá. Eu fui como especialista da geografia e com experiência como professora na educação básica, né? Principalmente nos anos iniciais, que é o meu maior tempo de experiência. Então, essas pessoas foram as pessoas que contribuíram para a elaboração da segunda e terceira versão. No caso da geografia, nós éramos 12 pessoas de diferentes regiões do Brasil. Para elaborar essa proposta, a primeira e segunda versões, ou segunda e terceira, tivemos como referência, como fundamentação, um documento chamado Por uma Política Curricular para a Educação Básica, contribuição ao debate da Base Nacional Comum a partir do direito à aprendizagem e ao desenvolvimento. Um outro documento que foi referência foram as diretrizes curriculares nacionais para a educação básica e as propostas curriculares das unidades da federação e de município. Nós, então, organizamos o nosso grupo e fomos fazer a leitura das propostas curriculares dos diferentes estados e das diferentes alguns municípios. Para nossa surpresa, nem todo estado tem uma proposta curricular e muitos municípios também não têm, infelizmente. A partir da leitura, nós fomos vendo o que tinha de proximidade, o que tinha de diferença, o que era mais recorrente nessas propostas, para também não elaborar algo para a base que fosse tão diferente da realidade, né? Era necessário identificar o que unia essas propostas curriculares. Então, as etapas foram essas, e aí, nesse sentido, nós fomos elaborar os objetivos de aprendizagem. Então, nós partimos as etapas da educação infantil, ensino fundamental 1, ou anos iniciais, ensino fundamental 2, ou anos finais, e o ensino médio. Então, você tinha lá o componente curricular, que é para o ensino fundamental e médio, e para a educação infantil, era chamado de campo de experiência. A partir daí, nós procurávamos ter o cuidado na integração entre os componentes curriculares, na progressão dentro de uma etapa para outra do ensino da educação básica e na transição também. Então, foram os cuidados que foram tomados para a elaboração desse documento. Então, as etapas do processo de elaboração da BNCC ocorreu da seguinte forma. De abril a julho de 2015, foi o estudo dos documentos das unidades federativas. De junho a setembro de 2015, elaboração da primeira versão. De setembro a dezembro de 2015 e de dezembro a abril de 2016, ocorreram as consultas públicas por meio do portal. Não sei se alguém aqui acessou, contribuiu, né? Foram aproximadamente 7.000 contribuições para cada objetivo. Contribuições que concordavam, discordavam, pediam para mudar verbo ou para excluir. Nós fizemos a leitura desse documento, de todos esses materiais que foram, né, inseridos no site pelas pessoas que avaliaram o documento, e também a avaliação externa, que eram leitores críticos, docentes, pesquisadores das universidades, que tinham experiência na área. De janeiro a abril de 2000. Então, foi lançado em dezembro de 2015 a primeira versão da BNCC. Essa primeira versão foi, em setembro de 2015. De setembro a dezembro, houve uma primeira avaliação pelo público, pelo site, né? Algumas escolas se reuniam, outras os professores fizeram individualmente, ou, às vezes, instituições de ensino, nós percebíamos, por meio da leitura dos objetivos, instituições particulares, que eles queriam, né, evidenciar questões que não tinham sido abordadas, porque a elaboração da BNCC ela levou em consideração as propostas curriculares da educação pública, das escolas públicas, que é a sua grande maioria. Então, em dezembro, de setembro a dezembro, nós tivemos informações sobre a avaliação das pessoas em relação à primeira versão da BNCC. De dezembro a abril, nós trabalhamos novamente. Então, a partir desse portal, da avaliação externa, nós elaboramos, de janeiro a abril,
fizemos a revisão e elaboramos a segunda versão. Foi uma reelaboração da segunda versão. Em maio de 2016, foi entregue a segunda versão ao Undime, com sede no Conselho Nacional de Educação. E aí ocorreu o desligamento da equipe. Porque em maio de 2016, ocorreu um evento no Conselho Nacional de Educação em Brasília, foi o dia que chegou a tocha olímpica. O dia que chegou a tocha em Brasília, a Dilma foi lá receber, a cidade estava uma loucura, mas nós estávamos lá no Conselho Nacional de Educação. O então ministro, na época, era o Aloysio Mercadante, e a BNCC ela começou com o Renato Giannini, depois mudou para o Aloysio Mercadante. A Aloysio Mercadante, então, ele entregou a segunda versão da BNCC para o Concede Undime, na presença dos membros do Conselho Nacional de Educação. E, para minha grata surpresa, eu nunca tinha ido lá, só tinha 2 mulheres, os restantes são todos homens, que compõem o Conselho Nacional de Educação. E a grande maioria que faz a educação são as mulheres, né, que estão nas escolas. Esse documento, então, ele deveria ir para as conferências estaduais, e, posteriormente, ele seria ajustado de acordo com os apontamentos apresentados nas conferências, o que não aconteceu. Então, foi entregue a segunda versão para a Undime ou Concede na confiança de que aquilo que tinha sido feito até o momento iria para as conferências estaduais, que ocorreram por regiões, e depois para chegar à elaboração da terceira versão. Isso não ocorreu, e hoje eu entendo, porque o atual ministro da Educação, que entrou no lugar do Mendonça, ele era vice-presidente do Concede, na época. Ele é uma das pessoas que estava presente. Então é importante que se destaque que as equipes encerraram o trabalho em abril de 2016. Nós fomos desligados em abril de 2016, portanto, antes da mudança ministerial derivada do golpe jurídico parlamentar. O MEC resolveu entregar o documento nessa época porque já sabia o destino. Nós já sabíamos que o golpe estava dado. Como uma entrevista, como uma fala da Dilma no Sindicato dos Bancários em São Paulo. O que nós tínhamos que fazer era garantir a narrativa de que era golpe. Então, independente, todo mundo sabia o que ia dar, Porque, infelizmente, a grande maioria dos nossos deputados e senadores não são progressistas, infelizmente, Muito pelo contrário. Então, antes, então, da mudança ministerial derivada desse golpe jurídico parlamentar, que destituiu a presidenta Dilma Rousseff, que coloca em cena um programa educacional recusado nas urnas. Então, retira a Dilma e vai para as urnas, e vai para efetivação um outro projeto educacional que não é aquele que foi aprovado pelas urnas, pelos 54 milhões de votos. Após essa data, destaque-se a equipe jamais foi acionada ou envolvida em qualquer encaminhamento institucional relativo à devolutiva das conferências estaduais ou a terceira versão da BNCC. E, para minha surpresa, não é surpresa, a BNCC de Geografia ela ficou muito diferente daquilo que foi proposto e foi delineado na segunda versão. Virou uma outra coisa, não aquilo que foi para a consulta pública, que foi elaborado. A minha fala não é uma fala de defesa, que a primeira e segunda versões são perfeitas, mas a minha fala é no sentido de mostrar o desrespeito e a ausência de democracia em todas as instâncias. Por isso nós estamos vivendo tempos de golpe. É um apagamento, um esquecimento das pessoas. O André mesmo mostrou nos dados quem era a favor de mudança no ensino médio. A minoria queria aquela reforma. As pessoas querem uma outra coisa. E é o que aconteceu com a BNCC. A terceira versão, ela não passou por consulta pública. Ela foi apresentada nas conferências estaduais. Nas conferências estaduais era reduzida a participação, somente alguns membros, e acabou sendo aprovada. Inclusive, no Conselho Nacional de Educação, após a destituição de 11 membros do Conselho Nacional de Educação pelo atual presidente. Só queria lembrar uma coisa que é interessante, Eu falei que nós não havíamos sido contactados. Nós fomos contactados assim que o Fora Temer assumiu. Nós fomos chamados para uma reunião
com o Mendonça, já estava tudo acertado, era uma reunião na UNB, tudo organizado, passagem. Um dia antes chega a notícia de que não teria mais a reunião, e para nossa surpresa foi o dia que ele recebeu o Alexandre Frota. Foi esse dia. Então, talvez teria sido o dia, né? Então, desde então, não fomos mais contactados. Nós iríamos para a reunião, um dia antes foi cancelada, e no dia que seria a nossa reunião, foi o dia que ele recebeu o Alexandre Frota, que foi para a mídia, né? Foi bem o consultor. Então, percebe-se que a terceira versão, ela tornou-se um outro documento, e não um ajuste das versões anteriores. A destacar a mudança de objetivos de aprendizagem para habilidades e competências, e que para alguns autores é a mesma coisa de trocar 6 por meia dúzia, né? Mas eu não vejo. Eu vejo que os objetivos de aprendizagem, eles pressupõem um processo de construção de conhecimento. E as habilidades e competências, ela pressupõe o domínio do conhecimento. Passa da possibilidade para a obrigatoriedade. Essa é a leitura que eu faço. Foram realizadas, então, conferências estaduais pelo Conselho Undime e fechou a terceira versão, que é um outro documento diferente das duas primeiras, o que, na minha avaliação, ela mostra o desrespeito com mais de 12 milhões de pessoas e de instituições de ensino que participaram e contribuíram com a consulta pública e que foram consideradas na reelaboração da segunda versão. Então, esse documento, a terceira versão, ele foi enviado para o Conselho Nacional de Educação, que realizou audiências públicas de caráter consultivo nas regiões brasileiras e enviou um documento, e o que é pior, né? Enviou sem o documento relacionado ao ensino médio, fragmentando a educação básica, sem ter essa noção da progressão, da sequência que seria na educação básica, do ensino fundamental para o ensino médio. E vale destacar que, durante o tempo que eu participei da elaboração da BNCC, o ensino médio, o modelo de ensino médio, era o modelo dos institutos federais. Tanto é que as reuniões aconteciam com representantes de institutos federais que iriam colaborar para a elaboração da BNCC e que os cursos técnicos teriam a mesma vertente dos institutos federais. Porém, nós sabemos o que virou, o André acabou de contar para a gente o que virou tudo isso, e que foi agravado principalmente com a perda dos royalties do pré-sal. Né? Esse é o nosso grande golpe. E um golpe na educação pública e uma valorização do vínculo público e privado, para que o nosso pouco dinheiro, o mirradinho dinheiro que ficar, vá para o privado, não fique no público. Nós sabemos também de todo o movimento que aconteceu em 2016, começo de 2017, que os parlamentares, eles queriam que a BNCC fosse aprovada na Câmara. Vocês se lembram disso? Que foi uma luta grande para ela não ser aprovada na Câmara, né? Que deveria ser aprovada, e legalmente ela deveria ser aprovada no âmbito do Conselho Nacional de Educação. O que não mudou muito, porque o que não ocorreu na Câmara, ocorreu no Conselho Nacional de Educação, porque 11 dos 24 conselheiros, eles foram substituídos. Né? Então, seguiu legalmente, mas atendendo aquilo que os golpistas queriam. Né? De 24 conselheiros, você tira 11, e você põe lá quem você quer, aí fica bom, né? A gente aprova tudo que aparecer. Então, foi emitido parecer favorável pelo Conselho Nacional de Educação para a homologação do documento pelo MEC, mas um documento fragmentado, manco, sem ensino médio, somente com os objetivos, não são objetivos de aprendizagem, né? Somente com as habilidades e competências que os alunos da educação infantil e do ensino fundamental deveriam ter. Então, de acordo com o professor Luiz Carlos Freitas, da Unicamp, né, ele fala que é um golpe na educação dentro do golpe jurídico parlamentar. É isso que nós estamos sofrendo. Então, o que isso tudo nos mostra? Né? Que a educação básica, ela sofreu vários golpes. Primeiro, né? E aí nós temos certeza, assim, diante das últimas alterações no campo da educação, deixa evidente que as disputas políticas,
elas impactam diretamente na educação. A educação, ela é a que está sendo mais atacada, né? Nós só estamos perdendo. O pouco que nós tivemos de avanço, nós perdemos ao longo desse tempo, infelizmente. E como diz o André, né? É o governo mais preocupado com a educação. Tão pouco tempo ele fez tanta coisa, né? Só para piorar. Então, quais foram os golpes sofridos na educação básica? O desmonte da Base Nacional Comum Curricular, com a mudança completa da perspectiva delineada no processo de elaboração e que contou com a participação de 12 milhões de pessoas, a exclusão do ensino médio do processo, o que perde a visibilidade da progressão e da integração, o cuidado que se teve com as duas primeiras versões em alinhar com as diretrizes e o Plano Nacional de Educação, não se vê essa última versão. Timidamente, a discussão de gênero, tão importante em nossa sociedade, foi retirada, né? O que contribuiria para a redução da violência para que existe em nossa sociedade. Então, nós vamos tirar a discussão de gênero, porque vai atender o que as bancadas querem e as coisas ficam do jeito que estão, né? Porque na nossa sociedade, quem manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu vejo que o nosso golpe, ele tem, esse golpe, não nosso, o golpe que nós estamos sofrendo, ele vem nessa linha, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Tanto é que em tão pouco tempo, tantas reformas vieram para desmontar toda a nossa educação, que já não era perfeita, precisava melhorar, mas o retrocesso tem sido maior. Uma outra questão que é importante, que a alfabetização ao final do 2º ano do ensino fundamental, ela foi revogada. Hoje nós temos a alfabetização a partir do 3º ano, né? No 3º ano é que se completaria esse processo de alfabetização. Com a nova, de acordo com a nova BNCC, essa alfabetização ela deveria acontecer ao final do 2º ano. A criança, ao final do 2º ano, ela já teria que estar completamente alfabetizada. Essa questão foi revogada porque houve uma discussão muito grande em torno disso, mas o acordo ele prevê, né, que as escolas elas devem priorizar o tema nos 2 primeiros anos. E vale destacar que o Exame Nacional de Avaliação ele será realizado no 2º ano. Então, mesmo que a escola, né, continue respeitando o nível de desenvolvimento cognitivo, o processo de alfabetização, que ele ocorra a partir do 3º ano, a avaliação ela será no 2º ano. Então, o que a gente percebe? Uma cobrança de que as crianças estejam alfabetizadas no final do 2º ano. A confusão na exclusão do ensino religioso na BNCC, que possibilitava, né, reflexões sobre as diferentes religiões matrizes, suas matrizes, e a autorização pelo STF da inserção do conteúdo de ensino religioso confessional, com a admissão de professores que atuem como representantes de confissões religiosas. Esse é um outro golpe que nós sofremos na educação. Nós temos também o desmonte do Conselho Nacional de Educação, com afastamento de membros que poderiam garantir avanços, como a execução do Plano Nacional de Educação e a reprovação da BNCC. O desmonte do Fórum Nacional de Educação, alterando documentos de referência das Conferências Nacionais de Educação, que levou entidades a criar os Fóruns Nacionais Populares de Educação e a Conferência Nacional Popular de Educação. Então, tanto o Conselho quanto o Fórum, eles foram sofrendo duros golpes, né? Aquilo que nós tínhamos de progressista, eles foram retirados, e o que levou ao envolvimento das conferências populares, que para mim é um ganho. O desmonte do SINAEB, que baseava-se em 2 mecanismos de avaliação, os exames nacionais articulados aos dados do censo escolar e os indicadores de avaliação institucional que consideravam o perfil do alunado, dos profissionais da educação, as relações docentes versus técnicos versus discentes, a infraestrutura da escola, os recursos pedagógicos disponíveis e os processos de gestão, entre outros. E ocorreu o retorno do SAEB, que tem como critério exclusivo as avaliações externas de larga escala, Prova Brasil, que avaliam somente português e matemática. A justificativa para a revogação do SINAEB, na época, é a de não finalização da BNCC,
apontando claramente a intencionalidade da manutenção apenas das avaliações em larga escala e desmontando os indicadores de avaliação institucional, que seriam a base para o cálculo do custo aluno-qualidade inicial e do custo aluno-qualidade, previstos na meta 20 do PNE. A solicitação do novo cálculo para investimentos na educação partiu de entidades educacionais que defendem que é melhor primeiro dizer o quanto precisa, ao invés de destinar o valor sem saber se ele será suficiente. Então, foi mais uma perda que nós tivemos, o desmonte do SINAEB. O desmonte do PNLD, o programa, ele teve início no governo Itamar Franco e perpassou sendo aprimorado pelos demais governos, possibilitando o controle público e o amparo acadêmico das universidades no processo de análise e avaliação, para, posteriormente, a compra das obras. No processo de avaliação, critérios são definidos e sempre procurou romper com os estereótipos, com preconceitos, procurando aproximar o saber científico do escolar por meio de obras que estivessem mais próximas da educação básica. O Decreto 9.009, de julho de 2017, ele ameaça esse processo, pois, de acordo com o documento, a comissão de avaliação ela poderá ser escolhida a partir de uma consulta, sem obrigatoriedade de vínculo com a universidade, e ainda mais, a autonomia de cada comunidade escolar na escolha da coleção didática que mais aproxime do seu projeto político-pedagógico, que mais aproxime da sua realidade, ela está ameaçada, pois a definição da escolha da obra ela poderá ficar sob a decisão do responsável pela rede de ensino, o que levará a um distanciamento da obra adotada da realidade escolar. Então, esse é um duro golpe que nós sofremos, e nós sabemos que o Programa Nacional do Livro Didático ele é um dos mais caros, né, dos que mais tem investimentos do governo, e nós não teremos mais o direito à escolha, né? O que me preocupa é a desconsideração com as pesquisas e com tudo que é feito nas universidades. Todos os anos de pesquisa, de análise, de orientações, elas são desconsideradas nessa nova proposta do PNLD, em que a escolha de uma obra didática poderá ser feita por uma única pessoa para todo o município. Nós tínhamos a possibilidade de escolher a obra didática que mais se aproximasse daquilo que nós gostaríamos, né? E nós temos casos já não longe daqui, deixa eu lembrar o nome da cidade aqui pertinho. A Terra do Café, aqui perto. Patrocínio. Em Patrocínio, devido à escola sem partido, alguém entrou no Ministério Público, fez a denúncia e queria que arrancasse páginas do livro de ciências que mostrava, né, o corpo humano. Então, imagina a pessoa que vai escolher. O que ela pode escolher para nós, né? O desmonte da profissão docente, que em 18 de outubro de 2017, o MEC informou sobre a Política Nacional de Formação Docente em processo de elaboração que direcionará o currículo da formação de professores. As entidades educacionais elas se manifestaram afirmando que a proposta ela não contém novidades que possam beneficiar a formação dos professores. A proposta não é capaz de enfrentar os problemas da atualidade. Então, querem vincular a BNCC à formação dos professores, que é um outro problema. E eu acho, particularmente, né, falando, como eu participei da elaboração da BNCC, foi interessante, aprendi muito, dei a minha colaboração, mas não é a BNCC que vai resolver os problemas, é a formação do professor. A formação do professor, ela tem a capacidade de romper com tudo aquilo que está aí. Né? O que eu defendo é a formação dos professores. Uma formação crítica, criativa, que possa, de fato, fazer uma leitura da realidade em que ele atua e, a partir dali, contribuir com a construção do conhecimento com seus alunos. Livro didático, BNCC, é segundo plano. Né? E eu vejo isso, a grande responsabilidade dos professores que trabalham na formação de professores. Esse é o nosso desafio, é dizer, olha,
Se achar que deve usar, usa. Porque a gente, às vezes, nós podemos até usar um livro para apontar o que ele está de errado e construir um conhecimento com o aluno. Né? Vamos avaliar o que não está bom. Então, a formação dos professores ela é a base para a mudança, para as transformações. Nesse sentido, um outro golpe que a educação tem sofrido foi com a reforma trabalhista, que tem atacado os nossos colegas, nossos companheiros das escolas particulares. Sabemos que sem a convenção coletiva do trabalho, os proprietários das escolas particulares, eles vão começar a cortar direitos, como bolsa de estudos, a isonomia salarial, o adicional do tempo de serviço e extra classe. Na terça-feira passada ocorreu uma paralisação e tem um indicativo de greve dos docentes das instituições particulares. Ou seja, é golpe para todo lado. Educação pública, educação particular, o tempo inteiro. O desmonte do Plano Nacional de Educação, com a aprovação da famigerada Emenda Constitucional 95, conhecida como a PEC dos gastos ou a PEC da morte, que define teto para os gastos públicos, sem se preocupar com os investimentos nas áreas sociais. Por 20 anos ficará tudo congelado. Então ninguém pode nascer, ninguém pode adoecer, né? Só morrer, que aí diminui os gastos. Né? Nesse processo, então, denuncia... Assim, eu coloquei algumas dos golpes sofridos na educação. Eu elenquei aqui alguns. Em tão pouco tempo, o tanto de golpe que a educação tem sofrido. Não é pouco, é muita coisa. E nós sabemos que nesse processo denuncia-se a luta ideológica em que são elaboradas e aprovadas contra-reformas sem debate, sem consulta popular, sem reflexão sobre os impactos que isso provocará na vida de cada um, de cada uma, e, consequentemente, para o povo brasileiro que mais precisa do acolhimento do Estado e que são excluídos dos seus direitos constitucionais. E uma coisa que tem me preocupado é a pouca mobilização que nós temos feito. Né? Pensando em Paulo Freire, tão atacado pela escola sem partido, né? Tão rechaçado devido à sua importância em lutar por uma educação crítica, né? Por uma educação em que as pessoas consigam fazer uma leitura de mundo e que conquiste a sua cidadania, né? Que é o principal objetivo, que a cidadania é uma conquista diária. Todos os dias nós lutamos para que nós sejamos considerados cidadãos. Nesse sentido, então, eu vejo que tudo isso que está acontecendo, todos esses golpes, eles têm nos incomodado. A todos. Mas nós parece que estamos inertes. Nós vamos nos mobilizar mais. Nós estamos em uma cidadania solitária. Eu acho que nós precisamos passar por uma cidadania solitária. Sermos solidários, abraçarmos as lutas, abraçarmos as causas. E assim, para concluir, eu reitero que a centralidade das discussões em torno da BNCC, que é tão falada, né, ela esconde o maior golpe, que é o contra o Plano Nacional de Educação e o Sistema Nacional de Educação. O golpe maior está aí. E é o que nós precisamos combater. Porque a BNCC, com a formação dos professores, nós conseguimos colocar ela no lugar certo. O PNLD, nós conseguimos colocar no lugar certo. Mas, com toda a destruição do Plano Nacional de Educação, do Sistema Nacional de Educação, como será a formação dos nossos professores? Né, os impactos, não só na formação, quanto na prática. E pensando na contra-reforma do ensino médio, o que será dos nossos jovens? Né, o que será da nossa sociedade? Para encerrar, eu gostaria de ler um fragmento desse livro. Por que gritam os golpes? É um texto A Luta por uma Educação Emancipadora e de Qualidade, de Tamires Gomes Sampaio. Em um dos parágrafos, ela diz o seguinte: a pauta desse movimento começa pela defesa de uma educação de qualidade,
uma educação que liberte e que represente a realidade da nossa história, que reflita a nossa diversidade cultural, que não sustente a intolerância religiosa ou qualquer outro tipo de opressão. Uma educação que se inspire nos ensinamentos de Paulo Freire, que transforme o indivíduo em um cidadão pleno de seus direitos e deveres, de cidadãs e cidadãos que não fiquem calados diante das tentativas de retirada de seus direitos, que não se conformam com a dominação de uma parcela minoritária da sociedade no comando do país e que atue na construção de uma sociedade verdadeiramente justa, democrática e popular. Então eu convido a todos para nós deixarmos a nossa cidadania solitária e partirmos para a cidadania solidária. Obrigada.